Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, depois da grande vitória contra o Nacional de Montevidéu ontem fora de casa pela Libertadores, vaga já um pouco mais encaminhada para as oitavas de final da competição. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante e já começa a preparação para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro no final de semana no estádio Beira-Rio contra o Mirassol. A gente vai falar sobre essa reapresentação. Teve uma grande novidade no treinamento comandado pelo técnico Roger Machado. A gente vai falar sobre o puxão de orelha dado por Fernando no vestiário do Inter e a gente vai trazer esse bastidor que é super importante também e falar de mercado da bola. Inestrosa, jogador que é muito pedido pelo torcedor do Inter, tem algumas informações importantes sobre isso e também sobre o interesse do futebol espanhol pelo goleiro Antony. É França ou Espanha? Quem pode levar o garoto de 23 anos do Internacional? A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui pra tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá em kto.bet.br. E a nova parceira aqui do canal, Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de dinheiro? Tá sem grana no bolso? Quer fazer um investimento maior? Tirar um automóvel? Pagar aluguel? Algo do tipo? Qualquer investimento que tu precise fazer. Tá precisando de dinheiro no bolso? A Mais Ágil Assessoria vai te ajudar. Entra no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, porque a Mais Ágil Assessoria, ela vai te ajudar a antecipar o teu fundo de garantia, tá? O governo te permite antecipar o teu FGTS, teu fundo de garantia, o governo aqui do Brasil, e tu pode antecipar até 10 anos, tá, do teu fundo de garantia, aquele valor que tá lá parado, que tu nem sabia muitas vezes que estava parado te esperando, e a Mais Ágil em até 1 hora consegue ajudar a sacar o teu FGTS e ela te ajuda com isso, tá certo? Vai no meu link que tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado que a Mais Ágil Assessoria vai te ajudar. Bom, gente, depois da grande vitória do Inter ontem lá em Montevidéu, cheguei hoje pela manhã, viajei durante toda a madrugada, cheguei pela manhã em Porto Alegre, estávamos ontem no Gran Parque Central acompanhando essa grande vitória do Internacional. O Colorado já se reapresentou, o Inter voltou, o voo fretado do Inter era um pouco antes do meu era 2h30, do Inter era 1 hora da manhã, o Inter chegou direto em Porto Alegre, era 2h30, quase 3 horas da manhã, e os jogadores descansaram e foram para o treinamento hoje à tarde no CT Parque Gigante. Ele foi boa parte com portões abertos, depois com portões fechados. Os atletas que começaram o jogo diante do Nacional ontem fizeram um regenerativo na academia. Depois que o treino ficou fechado, eles apareceram no campo para acompanhar a atividade dos jogadores que entraram ao longo do jogo de ontem, ou não foram relacionados, ou acabaram não entrando. Os reservas do Inter treinaram normalmente hoje lá no CT Parque Gigante. E teve uma grande novidade. O atacante Vitinho, que está se recuperando no departamento médico de uma cirurgia que ele fez na mão, foi uma lesão que ele teve depois do jogo contra o Atlético Nacional no Beira-Rio, tá? Pela Libertadores, ele teve que passar por uma cirurgia no dedo, e o Vitinho, foi contra o Nacional de Montevidéu no Beira-Rio. E o Vitinho, ele ainda não tá liberado pelo departamento médico, mas ele, como é uma lesão na mão, ele já tá podendo treinar com bola normalmente lá no CT Parque Gigante. Ele não deve voltar ainda contra o Mirassol, mas contra o Maracanã, em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, na quinta-feira que vem, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Vitinho deve voltar a ser relacionado pelo técnico Roger Machado. Quem estava treinando com bola e tinha até uma chance de viajar para Montevidéu, mas acabou não acontecendo, foram Borré e Carboneiro, mas hoje eles não estiveram no campo trabalhando com bola, pelo menos não no período em que a imprensa teve acesso ao gramado do CT Parque Gigante. O Inter se prepara para mais uma rodada de Brasileirão, domingo contra o Mirassol no estádio Beira-Rio, um jogo que é, sim, muito importante. O Inter está fazendo promoção de ingressos para tentar lotar o Beira-Rio, é um horário não tão bom, domingo 8h30 da noite, tá? Mas o Inter tá com uma expectativa de colocar pelo menos 25, 30 mil torcedores no Beira-Rio no final de semana para esse jogo, que é importante, né, gente? É um jogo importante. Vamos até pegar aqui a situação do Inter na tabela do Brasileirão. O Inter vem de uma derrota no Brasileirão pro Botafogo por 4-0 e o jogo contra o Nacional ontem na Libertadores. O Inter é 13º com 9 pontos. Tá atrás justamente do Mirassol, que é 12º com 10, tá?
Então, se o Inter ganha, o Inter vai a 12, pode chegar até a 9ª colocação, ultrapassando o Botafogo. Mas aí, tem que torcer contra o Fortaleza, contra o Corinthians, contra o Botafogo, que estão na frente dele Internacional, mas é um jogo importante em casa que o Inter tem que conseguir essa vitória. Bom, eu quero falar agora da cobrança do Fernando no vestiário do Inter por conta do mau momento que a equipe atravessava até a vitória de ontem contra o Nacional lá em Montevidéu. O Fernando, ele nos atendeu na zona mista ontem do Gran Parque Central, e sobre esse momento de adversidade que o Inter estava vivendo até a vitória de ontem, ele revelou que ele fez de fato, uma cobrança interna. Ele é um dos líderes do elenco, é um jogador com passagem aí por Manchester City, Porto, Galatasaray, clubes importantes da Europa, é um cara experiente, com seus 37 anos, multicampeão também no futebol europeu. E quando ele foi questionado sobre o momento que o Inter atravessava até a vitória de ontem, ele disse: "Nós sabemos que a água bateu na bunda. Aí todo mundo começou a correr, a dar tudo. Mas não pode ser assim só quando está difícil. Tem que ser sempre, com a mesma concentração e buscando a vitória. Foi o que nós fizemos. Todos muito aguerridos, se esforçando e concentrados. E conseguimos essa grande vitória." O Fernando deixa claro que o Inter não poderia ter acordado só pela sequência de 3 derrotas consecutivas na Libertadores e também 2 no Campeonato Brasileiro contra Corinthians e Botafogo. Que o Inter tinha que ter acordado antes disso. Não dava para ter deixado, como ele brincou ali, a água bater na bunda para acordar e para começar a jogar. E essa cobrança, esse puxão de orelha do Fernando é super importante para que o Inter volte a criar um momento de maior tranquilidade. A vitória de ontem ajuda em muito nisso, mas agora tem que corresponder. Tem que ganhar do Mirassol, por exemplo, domingo no Beira-Rio. Tem que ganhar e confirmar a classificação contra o Maracanã na quinta-feira, lá em Santa Catarina, para chegar nas oitavas da Copa do Brasil. E isso é muito importante que o Fernando falou, tá certo? Bom, agora eu quero falar um pouquinho de mercado, o que o Inter está projetando para o meio do ano, a gente já falou bastante aqui nos últimos dias no canal, mas em relação a alguns nomes. Antes, pedindo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, claro, deixa o teu like nesse conteúdo. Estamos chegando aos 89 mil inscritos, faltam menos de 100 inscritos para chegarmos aos 89 mil, então já te inscreve, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações que dá uma força enorme aqui pro trabalho, tá certo? Bom, gente, eu quero falar aqui sobre o goleiro Antony. Por quê? Saiu uma informação ao longo do dia, uma especulação de mercado, de que o Paris FC de Paris, clube que inclusive o seu estádio é muito próximo do Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, finalista agora da UEFA Champions League, o Paris FC estaria interessado na contratação do goleiro Antony, de 23 anos, do Internacional. Acontece que isso não é confirmado nos bastidores, tá? O que deu para conversar com algumas pessoas do entorno do Antony e até do Internacional, e essa informação até foi trazida primeiro pelo Lucas Colar e eu confirmei agora à tarde, é de que alguns clubes da Espanha estão interessados no Antony. Vocês vão lembrar que eu falei aqui no canal há 3, 4, 5 semanas atrás, que o Diário AS até da Espanha fez uma matéria dizendo que o Antony era o novo Alisson, enfim, e que tinha o interesse de alguns clubes espanhóis. Isso é confirmado, tá? O futebol espanhol está interessado, tem pelo menos 3, 4 clubes que olharam a situação, procuraram os empresários do Antony, mandaram olheiros recentemente e estão observando o goleiro do Inter, que até fez uma partida muito segura ontem contra o Nacional lá em Montevidéu, no Gran Parque Central. Até o momento não há proposta, ele está com 23 anos, tem um contrato ainda mais longo com o Internacional, mas a gente sabe, vai ter o retorno do Rocher depois da parada para o Super Mundial. O Rocher, em tese, volta como titular, é o titular do gol do Inter. O Antony vai voltar a ser reserva depois de mais uma vez ter um gauchão inteiro em que o Inter foi campeão e ele foi titular, como foi no gauchão passado que ele foi titular também, tá? E mais o início de Brasileiro, Libertadores. Bom, o Rocher jogou só o jogo de estreia do Brasileirão e já lesionou e o Antony teve que entrar lá contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, não dá para descartar que venha uma proposta e que quem sabe ela seja analisada pelo Antony e pelo Inter também. A outra situação que eu quero falar aqui é sobre um jogador que é muito pedido no Internacional e que encarou o Inter em 2 oportunidades e foi muito bem nas 2 oportunidades contra o Inter, que é o Marino Inestrosa, atacante de lado de campo, 22 anos, do Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. Fez gol contra o Inter, jogou muito aqui no Beira-Rio, deu assistência contra o Inter no 3-1 lá em Medellín, na Colômbia, e é um jogador que sempre é falado no Inter. Pô, por que o Inter não faz o investimento? Tá no mesmo grupo do Inter, é mais fácil, enfim. O que eu posso dizer para vocês? Eu conversei
com 2 pessoas do Inter nas últimas horas e já tinha conversado com essas 2 pessoas lá em Medellín, na Colômbia, antes do jogo contra o Atlético Nacional. E essas 2 pessoas me garantiram que não havia contato entre Inter e Inestrosa, não havia contato entre Inter e Atlético Nacional para que tivesse uma possível negociação pelo jogador de 22 anos. Só que daí, outros clubes brasileiros estão de olho. O Cruzeiro, segundo o Everton Guimarães, do Donos da Bola lá de Belo Horizonte, e o portal Goal, também, que traz muitas informações de mercado. A informação deles é que o Leonardo Jardim, técnico português do Cruzeiro, pediu a contratação do Inestrosa lá na Toca da Raposa, em BH, tá? E é um jogador que interessa ao Cruzeiro. O Mauro César Pereira até trouxe há um tempo atrás que o Flamengo também estava interessado nesse jogador. E olha, eu vou te dizer, é uma oportunidade de mercado que o Inter não pode perder. Por mais que o Inter tenha aí para voltar do DM, Vitinho, Carboneiro, tu tem ali o Bruno Tabata, que não é esse ponta, é o meia ponta que nem o Gabriel Carvalho. Cara, tu tem o garoto Gustavo Prado, que ontem entrou fazendo salseiro contra o Nacional lá em Montevidéu. Ainda assim, cara, tu não pode perder a oportunidade de mercado, um garoto de 22 anos, forte pra caramba, veloz, habilidade, drible, finalização, não pode perder essa oportunidade. Eu faria esse movimento se eu fosse diretor do Internacional. Tentaria dar um jeito de fazer esse movimento, porque é 22 anos. Tá? Na pior das hipóteses, vamos supor que acabe dando errado a contratação, tu ainda consegue revender para a Europa. Ele tem 22 anos, tá? É muito jovem, como eu disse, tem força, velocidade, é algo que o futebol europeu pede atualmente. Agora em 25 Inestrosa, ele jogou 16 jogos, fez 4 gols e deu 5 assistências, tá? São são números bem expressivos, tá? Ele até passou pela base do Palmeiras em 2021 ali na pandemia, mas não conseguiu se firmar, mas é um jogador aí que eu acho que vale o investimento, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.